vamos lá. Eu tenho aqui umas coisas para compartilhar com você. Eu acho que vocês já estão sabendo, mas eu vou trazer aqui em primeira mão, né? Algumas pessoas já estão tocando aqui. Deixa eu ver se eu compartilho a minha tela. Para mim, a segunda notícia mais importante do ano, tá bom? De verdade, vocês já estão vendo aí, é a notícia. Eu já tenho falado com vocês sobre isso e agora dando credibilidade para o que a gente tem feito. Alguns de vocês estão mais antenados, já sabem. Quem não sabia, está aqui a super, hiper, mega blaster notícia. É o presente de Papai Noel aí que a gente está recebendo. Tivemos a aprovação, é isso aí, a aprovação do prazo da isenção da energia solar, tá bom? Então, o pessoal tá rodando. Dario, conversa com o povo lá, velho. Sua turma tá rodando, ó. Fala com as meninas aqui, ó. 5982, velho. Liga, manda mensagem agora, manda elas se responderem, tá? Já tá atrasado, velho. Pelo amor de Deus. Sua turma já tá rodando, todo mundo tá aqui, ó, recebendo. Tá bom? Segue aí. Bom, vamos lá. Câmara aprovou essa semana, então, dá um contexto para quem não sabia, né? E é o seguinte: nós tivemos esse ano a lei 14.300. Eu brinco que é o imposto do sol, né? Já falei com vocês algumas vezes. Essa lei trouxe uma organização do mercado de energia solar, regras claras que a gente precisava no mercado de energia solar, e a lei 14.300 trouxe essas regras, né? A gente chama do marco da energia solar no Brasil, tá bom? Então, isso foi se rodando. A grande mudança da lei, nós já falamos sobre ela aqui esse ano, não vou entrar no detalhe, depois, se você quiser, você volta lá. Tem uma aula que eu falo todos os detalhes da lei. Tem uma aula na plataforma que a gente coloca lá, novo marco da energia regulatório da energia solar. Eu entro no detalhe de tudo que foi feito da lei, vocês vão ver lá que eu entro no detalhe de cada uma das coisas, tá bom? Então você volta lá, por favor. Mas aqui, o que eu trago para vocês que vocês sabem? Essa lei trouxe uma série de regras, né? Tanto para microgeração distribuída, o nosso famoso on-grid, para microgeração centralizada. Então a gente tem uma série de coisas para microgeração até 75 a 250 kW pico. Acima disso, a mini geração regula as usinas de energia solar, as regras das concessionárias, o papel da ANEEL, da Agência Regulatória de Energia, Agência Nacional de Energia Elétrica do Brasil, né? Os papéis e responsabilidades das concessionárias, da Agência Nacional, dos integradores, dos vendedores. Tem uma série de regras que essa lei trouxe. Tudo bem? O resumo dessa lei, a gente chama de FIO B, a história da tarifa de transmissão, a tarifa de iluminação pública. Ela trouxe um custo, né? Que o consumidor, o gerador, né, o dono da usina, ele vai ter que pagar, ela vai descontar do crédito gerado na energia solar. Tem outras regras, mas essa foi o grande destaque. Então ele traz a tarifa FIO B, guarda esse nome aí. A tarifa FIO B nada mais é do que a taxa de transmissão da energia. Lembra que a concessionária não é produtora de energia, ela compra energia, né? Lá da hidrelétrica, da usina de Itaipu, das termoelétricas, ele compra essa energia e traz aqui para o consumidor final. E todo esse processo as linhas de transmissão são bancadas pela concessionária. No caso da lei, ela diz que a concessionária pode cobrar uma taxa dessa transmissão, por essa transmissão, pensando que no on-grid você usa à noite a energia da concessionária e, no caso, você usa também durante o dia a energia da concessionária. Basicamente, esse é o raciocínio. E aí ela cria essa tarifa FIO B, que ela vai tributando, né? Ela vai debitando do crédito gerado
da energia. Lá quando você tem, estou usando agora o termo mais técnico, exatamente porque nós estamos dentro da sala de aula. Então, se você não está entendendo, você anota, faça a pergunta e a gente vai se organizando aqui. O que acontece? As usinas, né, as unidades geradoras, esse é o nome apropriado, as unidades geradoras geram essa energia, né, geram a energia fotovoltaica e ela manda para o relógio lá da concessionária. Esse relógio roda ao contrário, entre aspas, porque ele é digital, né? E ele vai gerando crédito como se fosse um extrato bancário. Basicamente, é o racional da energia solar do on-grid, da microgeração distribuída. Ou, se você olhar a sigla, MGD, microgeração distribuída. Você vai usar muito isso e na lei você vai ler essa sigla, microgerações distribuídas, tá? Então, o que aconteceu? Ela trouxe essa taxa, né? E essa taxa tem uma escalada que vai até 2029. Basicamente é isso. E ela vai morder um pedaço da geração distribuída, da geração da unidade geradora. E ela já vai descontar direto lá na conta de luz, na conta de energia. A discussão aqui desse fórum dizendo o seguinte, que ela ia até aqui, ó, 7 de janeiro, tá aqui, ó, 7 de janeiro de 2023, ele acabava. Quem instalasse ou protocolasse uma energia solar até dia 7 de janeiro, ele receberia os 23 anos de isenção. Basicamente é isso. Até 2045. O que aconteceu é que esse projeto do PL, e eu preciso aqui, ó, PL 2703 de 2022. Eu recomendo que você leia o projeto de lei, tá bom? Entra no Google, coloca lá PL 2703 de 2022. Por quê? Porque você trabalha com energia solar, você está envolvido com energia solar. Então, por favor, vá lá e trabalhe isso. Tudo bem? Esse projeto, ele altera o prazo da isenção, que vai até 2020, até julho de 2023. Tudo bem? Ganhamos mais 7 meses para trabalhar e sermos felizes, tá bom? O projeto inicial contemplava 12 meses, foi aprovado 7 meses até julho de 2023, mas é importante, ele foi aprovado na Câmara, ele vai para o Senado e eu já sei que a AB Solar está lá com uma equipe gigantesca fazendo lobby para voltar para 12 meses. Ainda há possibilidade de, até o final do ano, 12 meses. 7 meses nós já ganhamos, tá bom? Agora estamos buscando mais 5 aí até o final de 2023. Mas já podemos celebrar, soltar fogos, estamos mais 7 meses aí para trabalhar bem em energia solar. Tudo bem? Então, ele acabava em 7, vai até 31 de dezembro, mas ele vai essa semana para o Senado e o pessoal vai buscar um pouquinho mais até dezembro de 2023, tá bom? O projeto foi aprovado na Câmara, ele vai para o Senado. Se ele for alterado para 12 meses, ele volta para a Câmara para validação e aí vai para o presidente para fazer a sanção, tá bom? Então ainda tem uns trâmites que vão acontecer aí. Não estou falando de política aqui, mas estou sabendo nos bastidores, por sermos associados da AB Solar, eu participei de uma reunião com eles na semana passada, que eles estão tentando fazer tudo isso antes do recesso parlamentar, que é, inclusive, a chancela do governo atual, que tem interesse na energia, tá bom? Que é o governo Bolsonaro. Então, eles estão tentando aqui dentro do governo do Bolsonaro, para não ter surpresa, vai que o Lula, a Marina Silva, que vai ser a ministra expectativa, né, do meio ambiente, glose esse negócio, tem alguma coisa. Eu acho que eles têm muito interesse. Eu acho que o governo Lula, para nós, como energia solar, não estou falando de política, tá bom? Mas eu acho que eles têm algum interesse com essa história de meio ambiente, energias renováveis. Ele estava lá na COP27 no Egito. Pode ser que tenha que eles tenham uma ideia aí voltada para o setor e a gente está
trabalhando com isso. Então, nós não dependemos de governo para trabalhar, tá bom? É de direita, é de esquerda, nós vamos trabalhar. A nosso projeto, o mercado que a gente atua é um mercado gigantesco e a gente pode ganhar dinheiro com isso sem preocupação, tudo bem? Mas eu sei que a B Solar está fazendo um lobby lá no Congresso, tem centenas de pessoas nossas do setor de energia solar acampados em Brasília, exatamente para aprovar isso dentro de dezembro ainda, para não ter surpresas com a sanção do presidente e não termos problema. Pode ser até que o Bolsonaro quer ser o cara que assina esse negócio do marco regulatório. Então, vamos descobrir, vamos acompanhando, eu vou atualizando. Vocês aqui fiquem atentos nos nossos canais, que a gente vai atualizando vocês aqui. Mas, excelente notícia. Bora ganhar dinheiro, energia solar em 2023. Tudo bem? Bora ganhar dinheiro. Bora. Uma boa notícia, né? Vocês gostaram? Eu gostei muito. Eu tô acompanhando isso aí. Todo dia eu recebo um vídeo da B Solar lá. Hoje aconteceu isso, e hoje eu trouxe para vocês aí a informação que eu achei mais importante. Vamos lá. Seguindo a nossa vida aqui. Carlos Alberto, professor, sabe me dizer o valor da porcentagem do governo? O Carlos, ele tem um percentual que ele vai subindo, tá bom? Ano a ano, com o teto em 2029, tá bom? Ele tem uma série de faixas. A faixa mais relevante é 15%, que é o teto em 2029. Mas tem outras faixas de acordo com a potência dos sistemas. E eu recomendo que você volte lá na lei e dê uma lida lá, tá bom? O pessoal de Guarulhos está aqui. Expedito, Tibaia, que bom você estar aqui, velho. Tamo junto aqui. Eu não vou discutir política aqui, não. Estamos falando de fotovoltaica, tá bom? Mas tem que falar. Esse é um negócio político, não tem jeito, né? Essa lei aí que a gente está vivendo é política pura. Ela é muito... Ó, aqui, ó, Cássio, ó, Newton. Essa notícia foi muito boa. Tenho clientes interessados. Newton, eu vou dar uma parafraseada aí. Não é muito boa, não. Ela é espetacular. Quem já está trabalhando no mercado sabe que o argumento de, o ano que vem tem taxa, é muito forte com o cliente. Então, usem isso, vale tanto a instalação quanto para tudo. Então, guarde isso, faz muito sentido e a gente trabalha sempre desse jeito aí, tá bom? Vou compartilhar aqui a minha tela. Estamos rodando aqui. Let's go, senhores! Nós estamos empreendendo em energia solar. Essa é a nossa aula, nossa série de empreendimentos, de empreendedorismo em energia solar. Espero que vocês estejam gostando. Muita gente... Isso aqui foi um pedido que vocês fizeram para a gente ser mais intencional nesse sentido. E eu estou fazendo aqui, a gente juntou algumas ideias. Vou trazer pessoas, se preparem, tá? Para a gente falar um pouquinho mais sobre empreendedorismo e energia solar. A gente vai falar muito sobre isso durante o nosso curso aqui, tá bom? Então vai ser muito, muito legal. Elias, a pergunta: a franquia é online e fisicamente? Elias, não entendi muito bem a sua pergunta, mas quando a gente for falar de franquia, e eu recomendo que você volte na aula nossa lá na plataforma, coloca lá franquia, tem 3 tipos de franquia, basicamente. Você tem franquia home office, onde você faz a sua casa, tá bom? No seu celular e um computador. Você não precisa de nada, não precisa de escritório, não precisa de nada. Você vai até o cliente, então é home office. Tem um segundo tipo de franquia, que ela é um modelo de pequeno porte, onde você vai estar dentro de pequenos home centers, Leroy Merlin, Telha Norte, Sodimac. Você coloca o seu quiosque lá, né, o seu stand, e vende lá, tá bom? A marca da franquia, energia solar. Ou o terceiro modelo, você tem uma loja de rua, de shopping, uma loja grande, e aí você tem um showroom de energia solar, tá bom? Aí você tem 3 tipos e o preço varia de acordo com cada uma delas, tá certo? Então vale a pena você voltar lá. Eu vou falar isso lá no final. O final da nossa aula, nós vamos falar de energia solar, de franquia, tá bom? Lá na última aula eu falo sobre franquia. Agora a gente está conversando um pouco. Eu não sei quem estava na aula passada,
Lembra que eu só tinha 4 perninhas aqui, né? A gente falou de... semana passada nós já falamos sobre instaladores, né? Já falamos aqui sobre instalador subir no telhado, tal. A gente falou sobre isso. A gente vai falar sobre projetista. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como ser projetista. Vamos falar sobre vendas, sobre vendedor, sobre empreendedorismo puro como integração. E eu coloquei aqui para vocês a indústria. Eu acho que a gente não pode deixar de fazer. Você não pode deixar de falar de indústria, tá bom? A gente falou de fabricar placa, de fabricar inversor, de fazer parcerias, de montar no Brasil. E eu vou trazer para vocês aqui uma aula só para a gente fazer assim, como montar uma fábrica de energia solar, de placas solares, na verdade. Então, se prepara para a gente falar sobre isso. Nós vamos tocar muita coisa legal aqui e a gente vai conversar. Então, a nossa aula hoje, então, esses são os temas que a gente está falando de empreendedorismo. Semana passada a gente falou sobre instalação, né? Então, e você vai ver que as nossas aulas vai ser mais ou menos nessa linha, assim, ó. Você pode ser um instalador CLT, ficar lá mandando currículo e cumprindo horário, né? Mas você pode ser um instalador autônomo, opa, não dependo de ninguém, dependo da minha vida, ou você vira uma empresa de instalação. Ou seja, você junta 3, 4, 5 caras, homologa o seu CNPJ nos parceiros e começa a trabalhar. Ou seja, a sua visão vai abrindo. Lembra da premissa do empreendedorismo. Empreender é resolver um problema. Você vai resolver o problema. Empreendedor resolve problemas, tá bom? Nós vivemos de resolver problema. Ah, Henrique, mas o cara me ligou que está com problema na instalação e quer que eu vá mexer. Pelo amor de Deus, é disso que a gente vive. Fique feliz quando o cara te chamar para você poder resolver um problema. Ah, a gente está fazendo um projeto recente aí de um aluno que teve um problema com telhado muito forte. A gente chamou um especialista de telhado, porque a estrutura, eles foram lá, olhou, não ia aguentar a quantidade de placas, é um telhado antigo, até segurança para a própria equipe de instalação ir lá fazer a instalação. Ou seja, empreender, velho, é você resolver um problema na sociedade, é você estancar uma dor do seu cliente. Então não tenha medo de resolver problema, tá bom? Essa é a conta. E você vai abrindo a sua mente em todas essas modalidades. Eu vou falar com você sobre isso. Empreendimento, ele traz exatamente a independência. Eu acredito que o empreendedorismo, ele vai te ajudar com a sua independência, seja ela financeira, certo? Onde você vai ter liberdade financeira, onde o seu dinheiro, você consegue aplicar, consegue o dinheiro trabalhar para você. É o empreendedorismo que faz isso. Então, quando você é CLT, você fica dependendo de alguém te pagar, da empresa, tá tudo bem lá para o cara te pagar, mesmo quando você é autônomo. Agora, quando você tem uma empresa, você tem 10 pessoas trabalhando com você, tá ali, ó, você está numa obra, tem mais 10 caras trabalhando, ou seja, empreendimento, liberdade, você tem a liberdade financeira, você tem liberdade geográfica, ou seja, se eu falar para você hoje, ó, tô com um projeto em Minas Gerais para fazer uma instalação de uma usina, se você for CLT, você não tem essa liberdade para ir. E aí você vai ficar travado, porque você não consegue ir. Porque é exatamente isso. Você não consegue, você está travado com o seu... Você tem uma responsabilidade, você tem um contrato com o seu patrão. Então, você não tem liberdade de tempo, né? Você não tem liberdade, você não consegue... Geograficamente, você está travado. E você também não tem liberdade de tempo. Por quê? Porque você tem um horário. Você combinou com o cara que você tem que entrar lá às 7 da manhã e vai embora às 5 da tarde. Pronto. Você está lá amarrado no seu patrão. Porque você combinou com ele o local e combinou com ele o horário que você chega. E não tem nada de errado nisso. Tudo bem? É uma opção da sua vida. Henrique, eu quero ter a pseudo-estabilidade. Tá bom? É uma pseudo. Por que eu falo pseudo? Porque a estabilidade não existe. A gente sabe, estamos no meio da troca de um governo, né? Estamos no meio de uma situação estranha política. A gente vai olhar aí, se a gente pegar a equipe econômica do novo presidente, honestamente, a mim me causa uma estranheza.
Então, vamos ficar de olho no que vai acontecer. O mercado já está precificando, o dólar hoje já bateu 5,40 de novo, e a tendência do dólar está para estourar R$ 6. Ou seja, então não tem estabilidade, senhores. Nós vamos ter que jogar o jogo. Eu já falei, para nós independe o governo que está lá. Nós vamos trabalhar. Mas, se você tem liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade geográfica, que é isso que o empreendedorismo te dá, isso dá um start na nossa cabeça. A sua vida fica muito mais fácil, você fica muito mais livre. Então, cuidado, tá? Eu estou dando uma ideia para que você possa... Isso serve para todas as áreas, seja o que você faz. Se você é eletricista, se você é encanador, se você é empreiteiro, se você é engenheiro, se você é... Não sei o que você faz na sua vida. O que eu estou dizendo para você é que o mercado funciona desse jeito. Então, você tem sempre essa história. Eu já coloquei aqui, ó. Eu quero ser projetista, Henrique. Eu quero trabalhar com cálculo. Eu quero homologar projeto. De novo, esses 3 degrauzinhos vão funcionar para tudo nessa vida. Então, eu quero empreender, Henrique, planilhas, com projetos, com cálculos. Quero fazer dimensionamentos de energia solar. Então, é uma forma de empreendedorismo espetacular e um braço muito importante da energia solar fotovoltaica. O que eu vou dizer para você é o seguinte. Primeiro, eu já expliquei para vocês em aulas passadas, mas hoje eu trago um resumo aqui. Se você é engenheiro eletricista ou eletrotécnico, você sai na frente desse braço de energia solar. Lembra que nós temos 5 braços em energia solar, né? Um braço é esse aqui, de projetos. É um braço, né? Os outros 4 braços, instalação e vendas, representação comercial, integração, o integrador, e a gente falou de fábrica também, e eu vou falar de importador. Nós vamos falar daqui a pouco sobre isso. Tudo bem? Então, os outros 4 braços, e esse 5º braço é o de projetos, tá bom? Se você é engenheiro eletricista, ou se você é eletrotécnico, você sai na frente desse braço de energia solar. Por quê? Porque você tem exclusividade quando o tema é responsável técnico. Lembra que a gente já falou que todo projeto de energia solar ele é um projeto de elétrica, basicamente, inicial. Eu preciso ter um responsável técnico, o famoso RT, assinando o projeto para você protocolar ele lá na concessionária. Você vai falar para a concessionária assim, ó, eu tenho interesse em colocar energia solar na minha casa, se você for on-grid, MGD, microgeração distribuída. Então, obrigatoriamente, o seu projeto você está assinado por um engenheiro eletricista ou eletrotécnico. Regras: até 75 kW pico, um eletrotécnico pode assinar para você o seu projeto. Acima de 75 kW pico, necessariamente precisa ser um engenheiro eletricista. Pô, Henrique, acabei agora. Calma, eu acabei de chegar. Volta lá nas aulas, eu explico no detalhe aqui. As nossas aulas dessa nossa série de empreendedorismo. Eu estou despertando sua cabeça aí para você poder trabalhar. E vocês viram que eu estou criando esse degrauzinho em todas as etapas, porque é isso que eu acredito de verdade, tá bom? Então, no braço de projetos em energia solar, o que você tem, então? Então, você vai ter lá o projetista. Só que, Henrique, eu não sou engenheiro. Eu consigo trabalhar como projetista na energia solar? Eu vou dizer para você que sim. Tá bom? Sim. Henrique, eu não sou eu não sou... Pô, vou te dar aqui. Eu não sou engenheiro, tá bom? Eu sou economista. Eu trabalho com empresas, eu trabalho com projetos. Eu não sou engenheiro e trabalho com energia solar. Então, assim, fique tranquilo. Tem salvação para você também aí. Então, eu estava conversando com uns amigos semana passada, numa convenção,
e o pessoal trabalha com com franquias de embelezamento, umas franquias de procedimentos estéticos. E eles estavam crescendo muito, falando um pouco de negócios e tal. E aí eles me trouxeram essa ideia. Eu falei assim, pô, mas como que faz para ser um franqueado? Eu não conheço nada do setor. Aí ele falou, aí o cara contou assim, ó, tinha 6 franqueados lá. Nenhum desses caras aqui não tem nada a ver com procedimentos estéticos. A gente investe, tem uma franquia lá e eles fazem todo o projeto. E a gente conta até o recrutamento das técnicas que vão fazer lá, botox, uma série de coisas que elas vão fazer, é contratado pela franqueadora. Ou seja, ele não precisa ser um esteticista técnico em procedimentos estéticos para ter uma empresa de embelezamentos de procedimentos estéticos. Não, ele é um empresário, ele é uma pessoa do setor que vai ter uma empresa dessa. O que ele vai precisar ter é parceiros que desenvolvam os projetos mais técnicos. Então, pronto. Então, assim, também tem salvação para você. Fica tranquilo. Você não precisa ser necessariamente um engenheiro eletricista. Você pode ser um intermediador e você vai fazer. Como eu disse, se você é um engenheiro eletricista ou um eletrotécnico, você sai na frente. E isso é sensacional, tá bom? O que você pode fazer então, Henrique? Basicamente, eu vou dividir aí em 2 grandes etapas que vão ter umas subdivisões nesse braço que a gente chama de projetos, né? O primeiro braço do projeto a gente chama do dimensionamento. É o projetista fazer parte e principalmente a validação dos projetos de dimensionamento. Ah, Henrique, isso aí é muito sério. E eu vou provar para você o quão sério é isso. Por quê? Porque o vendedor, e a gente aqui, depois nós vamos falar de vendas, mas todo mundo técnico aqui, levanta a mão, eu sei que o Alexandre está aqui, eu sei que o Carlos está aqui, eu sei que tem o Thiago também, tem alguns meninos que eu sei que são especialistas aí. Pode se manifestar, você já vem de seu jabá aí. Fala assim, ó, sou engenheiro elétrico, é aquele que dá choque, né? Engenheiro eletricista, sou eletrotécnico. Coloca aí para eu saber quais são os técnicos que estão aqui na sala. Então, basicamente, todo vendedor, quando vai vender um projeto de energia solar, ele vai fazer essa conta que a gente faz aqui, ó. Já estão se manifestando aqui, ó. Estão no nosso meio. Alexandre está aqui. Aí, ó. Engenheiro eletricista com criativo já fez o jabazinho. Ó. Henry, também na área. Isso aí. Manifestem-se, manifestem-se. Isso aí. Newton, eletrotécnico. Eu sei que vocês estão aqui. Eu sei que vocês estão aqui. Parabéns. Então, vocês podem... Já estou fazendo aqui, ó. Alexandre, o Henry, o Newton... É isso aí, temos muitos. Vou falar que 20% do nosso curso, dos nossos alunos, são eletrotécnicos ou engenheiros eletricistas. Aí o Ismael também. Isso aí, muito bom, muito bom. Bem-vindos. Então, vocês sabem disso, meninos, e podem confirmar o que eu estou dizendo. Todo vendedor, quando ele faz um projeto, ele vai nas calculadoras solares, tá bom? E eu vou assumir aqui para vocês. E nós aqui na SolarTech, nós temos uma calculadora aqui, que é a nossa planilha da SolarTech. Eu já falei várias vezes com vocês, quem já é da casa sabe disso, né? A gente tem lá a nossa planilha, que ela pega o histórico da conta, pega a média, e ela projeta uma potência do sistema, certo? Não tem nada de errado nisso. Para você vender, orçar e dimensionar o sistema, não há nenhum problema você usar a nossa planilha. Ou qualquer outra. Tem a calculadora solar, tem as próprias plataformas, a Edmond, que a gente falou aqui, lembra da plataforma Edmond? Muita gente entrou na plataforma lá da Edmond, ela tem uma calculadora solar lá dentro. Tá tudo certo. Qual é o problema da calculadora solar? Ela não tem todas as informações. Ali tem algumas especificações do projeto que ela não traz. Sombreamento, a calculadora não dimensiona, tá bom? A questão que a gente fala muito sobre a instalação dos módulos em linha, a gente já falou isso,
né? Os circuitos dos módulos, principalmente com os inversores strings, que eu já falei com vocês, né? Ou seja, a instabilidade das placas, eu mostrei para vocês aquela da semana passada, vocês lembram a maior usina lá da cidade da China, onde a gente viu na montanha, e aí você vai ver o projeto, você vai ver que ela tem um desnível gigantesco, e pode ser que elas não gerem a mesmo tipo de energia, e que você precise trabalhar a série e colocar as placas em série de uma forma que você não perca a potência. E isso, quem faz isso? O projetista. Esse cara é que vai corrigir eventuais problemas no dimensionamento, validar esse dimensionamento. E eu preciso desse cara, porque senão eu corro o risco do meu projeto não gerar a potência que eu dimensionei. A gente brincou, eu brinco muito com alguns alunos, a história de instalar para o lado errado. Lembra do Face Norte, de 30 a 40 graus de inclinação? De vez em quando eu brinco com vocês, tem gente que não sabe nem aonde nasce o sol, norte, sul, leste, oeste. E tudo bem, porque a gente, às vezes você não usa isso no dia a dia, mas a gente viu a importância do direcionamento das placas para você garantir a potência. Tudo isso é atribuição desse projetista, que dessa primeira etapa dele, no dimensionamento, ele vai validar se todos esses projetos, todas essas contas que a gente fez lá na calculadora solar, de uma forma mais simples e muito mais comercial, se ela atende na parte técnica. É aí, lá no dimensionamento, que esse profissional vai entrar. Tudo bem? Então, assim, que a planilha da SolarTech é perfeita? Eu vou responder, não. Ela não é perfeita. E ela não é feita para isso. Ela é comercial. Tanto que no final ela explode um orçamento, o ganho do cliente, etc. E tá tudo bem. Tá no jogo. Precisa ter isso. Mas eu preciso ter um projetista, uma pessoa técnica, que venha olhar lá na vistoria técnica, que tem um checklist, que ele avalia aquela vistoria para poder adaptar o nosso orçamento à realidade daquela potência. Será que eu consigo entregar? Será que aquele inversor vai dar conta? Será que a minha instalação em série vai funcionar? Será que eu tenho desnível do meu telhado, no meu espaço de instalação? Tudo isso. Qual é o sombreamento daquela área? Será que eu consigo usar aquele aplicativo que mostra exatamente se a inclinação está correta? Quanto de perda na inclinação? Ah, mas o telhado, Henrique, está virado para o face norte. Tá, mas qual é a inclinação desse telhado? Será que eu tenho perda na inclinação desse telhado? Tem uma série de perguntas que esse técnico vai fazer e só ele pode fazer, porque ele vai tendo prática, vai desenvolvendo e vai juntando. Tudo bem? Então, esse é o primeiro braço do cara de projetos. Qual é o segundo braço? É a homologação propriamente dita. O que esse cara vai fazer? Ele vai homologar o sistema, certo? Ele vai pegar... Eu também não vou falar de homologação aqui, hein? Eu estou dando um passant aqui para vocês poderem entender por onde eu estou caminhando. Esse técnico, ele vai até 75 kW-pico, um eletrotécnico. Acima de 75 kW-pico, um engenheiro eletricista. Henrique, estou com muita dúvida. Volta lá nas nossas aulas, vai lá na plataforma, pega lá, homologação. O Alexandre deu uma aula de homologação para nós. Eu tenho algumas aulas de homologação, de vistoria técnica, tá tudo lá na plataforma. Volta lá depois. Aqui eu estou dando uma ideia geral para vocês, para você poder entender o que a gente está falando de empreendedorismo. É para você falar assim, o meu objetivo nessa aula, uau, quero ser projetista, quero ser técnico. Maravilha, não tem problema nenhum. É esse o meu objetivo. Tá? Pô, Henrique, eu quero ser vendedor. Essa área de projeto não é para mim. É muito técnico, tem muito detalhe, tem muito documento, não quero fazer. Maravilha. No meu objetivo é exatamente esse. Eu estou trazendo mais ou menos o que esse cara faz para você se identificar e você falar, opa, não é para mim. Lembra, 50% daquilo que você precisa saber para montar um negócio é o que você não quer fazer. Vou repetir.
Sim, Henrique, quero montar um negócio, quero ser empreendedor. Lembra que nós estamos numa série de empreendedorismo. Eu estou dizendo para você que 50% da sua decisão de montar o negócio, vou até ficar mais perto de você aqui para falar, 50% da sua decisão passa pelo o que você não quer fazer. E que eu não quero fazer. Por exemplo, Henrique, eu sou empreendedor. Eu tenho uma regra de empreendedorismo na minha vida, tá? Primeiro, eu não vou trabalhar com produtos que tenham regulação de Anvisa, entendeu? Que alguém pode morrer, né? Comendo alimentação, remédio, essas coisas. Eu não quero trabalhar com isso. Estoque. Eu não vou ter uma distribuidora de energia solar, porque eu não quero trabalhar com estoque. É um produto, é um negócio, estoque é um problema, a gente está flertando com inflação, blá, blá, blá. Então, temos que tomar cuidado com o estoque. Ou seja, é uma decisão minha. Eu não vou na área de energia solar, eu não vou trabalhar com estoque, por exemplo. Então, eu vou sempre usar o estoque do meu fornecedor, sai lá do meu fornecedor, entrega lá para o meu cliente e tá tudo certo. Tá bom? Então, é uma decisão minha. Ou seja, 50% do sucesso está em você falar, opa, isso eu não quero para mim. Então, o que eu estou dizendo para você aqui é exatamente isso. Então, o meu objetivo aqui é que se você falar, uau, adorei essa área, quero me envolver com ela, pula de cabeça. Ih, Henrique, é muito técnico esse negócio aqui, não tem nada a ver comigo. 50% você já tirou. Já tira da frente e vai focar nas outras 4 pernas de energia solar que eu falei para você. Então, nós falamos a primeiro grande atividade desse projetista é trabalhar no dimensionamento, a validação do dimensionamento. É ali que ele vai entender, ele vai trabalhar muito com os aplicativos do face do sol, para poder entender o sombreamento, solarímetro, as horas de sol plenos, o HSP. Esse cara vai olhar direitinho se a gente usou corretamente, se está atualizado. Tem vários sites que você pode buscar. Eu trago aqui o Cresesb, mas tem outros sites. Tem um site americano sensacional que traz do mundo inteiro, que ele tem uma curiosidade melhor do que o nosso aqui do Brasil. Só que ele está em inglês. Ou seja, será que esse projetista não vai lá, esse técnico não vai dar uma pitada lá para ver se esse HSP, às vezes você precisa de 10% de aumento lá na energia, se você muda lá uma hora, ou sei lá, 20 minutos, 30 minutos de sol num dia, o seu cálculo vai mudar da sua potência. Você vai ver como é legal isso. Então, fique ligado. Então, a primeira grande área desse técnico é exatamente cuidar dessa parte do dimensionamento. A segunda parte, como eu disse, é a homologação. Esse é um cara que vai lá, vai montar o projeto para pedir autorização, para lá levar a autorização da concessionária. Ele tem uma série de requisitos que ele precisa seguir, ele tem que montar ali um desenho de tudo como vai funcionar o formato, a utilização do projeto da energia solar. Então, ele vai ter lá toda a descrição dos inversores, se ele vai trabalhar com microinversor, quantos MPPTs, quais são os circuitos que ele vai usar, né? É um diagrama, ele vai montar um desenho mesmo, exatamente de como vai ser, quantas placas, quantos inversores, a potência do inversor, a característica da placa, a característica do inversor. Ele vai juntar tudo isso, a unidade geradora, a unidade consumidora, pá! Ele vai pôr tudo isso lá e vai assinar e vai protocolar isso na concessionária. E a concessionária vai autorizar, né, a instalação e depois autorizar o funcionamento, a ativação do sistema de energia solar. É isso que esse cara faz, tá bom? Então ele tem 2 grandes responsabilidades: a homologação e a validação do dimensionamento. Ponto. E aí entra, pô, o que eu posso fazer? Você pode ser um funcionário de uma empresa dessa, né? Aí você tem a parte do dimensionamento, por exemplo. Se você se especializar nisso, você não precisa ter engenharia elétrica e nem eletrotécnica. Se você tiver, é um diferencial, mas não é obrigatório, porque você vai trabalhar
de uma forma do cálculo, da validação, das regras. O que você precisa conhecer? De energia solar. E aí eu vou dizer uma coisa aqui disruptiva. Pouca gente conhece de energia solar tecnicamente aqui no Brasil. Vou repetir mais uma informação técnica. Ouso dizer que a minoria, pouquíssimos, vou chutar um número de 1%, tá bom? Porque a última vez que eu ouvi isso no Congresso, e não acho que aumentou, e aí os técnicos podem brigar comigo ou reforçar o que eu estou falando, pouquíssimos engenheiros eletricistas e eletrotécnicos conhecem de energia solar profundamente, com profundidade, que tem a capacidade de montar um projeto desse, de dimensionamento, de sombreamento, de entender a angulação, uma série de coisas. Poucos, a minoria não conhece de energia solar, porque não fala de fotovoltaica na faculdade de energia de engenharia elétrica e nem nos eletrotécnicos. Agora que está começando a falar, eles normalmente energia solar é tema de uma matéria chamada fontes renováveis, energias renováveis. Aí ele vai falar de eólica, vai falar de fotovoltaica, vai falar de diversas energias renováveis, mas a fotovoltaica é um tema só. Então, assim, não tem conhecimento. Então, assim, se você é um profissional que gosta de cálculo, que gosta desse tipo de projeto, se derrame sobre isso, se especialize em planilha, entre num segundo nível. A gente vai, de repente, o ano que vem eu tenho novidades, vou trazer aí outros níveis de cursos, atendendo a pedido de vocês, para você ir se aprofundando um pouco mais em outras áreas, trazendo especialistas de outras áreas, e aí você mergulha nessa parte e você não precisa ser engenheiro. O que você precisa? De um parceiro eletrotécnico ou engenheiro, que você vai trabalhar em parceria e ele vai assinar o seu projeto, tá bom? Então, Henrique, você tem loja para fornecer projetos, materiais? Carlos, nós temos a SolarTech, a gente não tem loja, integração. Pela sua pergunta, eu acho que você não conhece um pouco do curso. Depois você dá uma olhada lá, tá bom? Porque a sua pergunta foge um pouco. Não existe loja de energia solar, são integradores, é uma outra forma. Dá uma olhada depois, vê se de repente não entendi sua pergunta, tá? Qual site americano? Eu tenho, Francisco. Eu mando para vocês, tá bom? Vou pedir para a técnica aqui, para os meninos, quando a gente essa aula subir, eu vou colocar na descrição os dois links, tanto do Cresesb quanto desse site americano. Eu mando para você, Francisco, eu não lembro de cabeça agora. Se eu falar, eu vou falar besteira, tá bom? É um site muito legal e vale muito a pena para você ter uma segunda opinião do HSP, Horas de Sol Pleno, tá bom? Qual o valor de um projeto assinado por um eletrotécnico? Flávio, essa é uma outra coisa que não tem muito equilíbrio no mercado, tá? Ele não é uma nem percentual do projeto ainda não tem. Eu sei que a gente trabalha com projetos residenciais pequenos, residenciais, comerciais e industriais, tá bom? E em cada um deles, pequeno, médio e grande. É isso que eu tenho visto no mercado. Então você tem lá projeto comercial, projeto residencial, pequeno, médio e grande, né? Projeto comercial, pequeno, médio e grande. Pensa que um comércio pequeno, por exemplo, você vai pegar lá um mercadinho, alguém falou do mercadinho aí. Esse cara vai gastar 2 mil, 3 mil reais, um mercadinho pequeno de energia elétrica, de conta de luz. E se você pegar uma casa residencial pequena, vai gastar aí num projeto pequeno 500, 600 reais, né? Um projeto pequeno. Então, ou seja, um projeto pequeno residencial é completamente diferente de um projeto pequeno comercial. O comercial é pelo menos umas 5 vezes maior. Deu para entender? E se você pegar um projeto pequeno industrial, você vai para um outro patamar, né? Então, por isso que eles são quebrados nessas 3 fases e eles vão fazer. Eu vou te dar um exemplo de um projeto que a gente usa em aula aqui de 5 a 10 quilowatts pico, tá? Vamos falar de 6 quilowatts, que é o que a gente usou na aula aqui. A gente cobrou R$ 500. A gente tem parceiros aqui
R$ 500 para fazer um projeto assinados por eletrotécnico, porque é abaixo de 75 kW. Tá bom? Então, você vai trabalhar assim. Mais ou menos isso, tá, Flávio? Mais ou menos essa ideia. E aí você vai crescendo de acordo com essa classificação que eu te falei. Ele vai ter um percentual. Não é muito claro, por exemplo, você pega lá, eu falei semana passada, um instalador, ele ganha de 100 a... Hoje o mercado paga de 100 a R$ 180 por placa. Isso é uma regra no mercado. Ou de 20, 25 centavos a 70 centavos por quilowatt, né? Pela potência do sistema. Então, o mercado para instalador já está um pouco mais maduro. Para projetista não está tão maduro assim. Então, ele ainda tem que cotar, porque a diferença é gigantesca. Então, cuidado. Hoje tem uma grande... Deixa eu voltar aqui no eletrotécnico. Hoje tem uma grande empresa, que é uma das grandes dos setores, que é a Pietá. A Pietá, depois você olha lá, eu tenho uma aula que eu falo só de Pietá aqui na plataforma, hein? Volta lá na aula de Pietá, eu falo, a Pietá eu chamo de Uber dos projetistas, tá bom? Dos técnicos, principalmente. Porque ela tem esses serviços. Se você precisar fazer uma homologação, por exemplo, fora de São Paulo, ou dentro de São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, você pode. Eu mesmo uso a Pietá para homologações do Nordeste. Eu não mando meus eletrotécnicos para o Nordeste para fazer, ou meus engenheiros eletricistas para fazer homologação. A gente faz tudo pela Pietá. Por quê? Porque ela tem um cara que já está cadastrado lá na Equatorial, que tem uma experiência com todo mundo lá, sabe o trâmite. Eu não tenho grandes volumes de projeto no Nordeste, para que eu vou me aventurar lá? Aí eu mando um cara da Pietá fazer e pago pela plataforma. Tá bom? Então, guarda o nome aí, Pietá, com um H no final. Pietá. Você vai ver que é bem legal, vale a pena você olhar. Se você quiser, volta aqui na aula que eu falo isso, tá bom? Marcos, quais empresas contratam como CLT? Marcos, Pietá é uma delas. Integradores de energia solar, você pode mandar seu currículo para os integradores. Você pode distribuidores, tá? Os distribuidores são grandes, fortes contratantes de um projetista, porque os distribuidores prestam consultoria aos integradores para validação dos projetos, para ver se o cara não comeu bola. O cara está pedindo lá um inversor e a quantidade de placas não condiz com o tamanho do inversor, ou vice-versa. Ou seja, precisa ter um técnico lá que faça esse trabalho. Então, os distribuidores hoje são os grandes eu ia falar contratantes, mas é feia essa palavra, né? Que fazem os contratos, os grandes esqueci a palavra agora. Fazem as grandes admissões de um seletista, que a gente chama, né? De projeto. Tá bom? Guarde isso. Então, esse é o cara que você vai fazer. Residencial não precisa de projeto? Wagner, pelo amor de Deus, todo projeto fotovoltaico precisa ser homologado na concessionária se ele for on-grid, ligado na rede, microgeração distribuída, obrigatória assinatura de um profissional, tá bom? Até 75 kW pico um eletrotécnico, acima disso um engenheiro eletricista, tá bom? A pergunta é essa que eu quero oferecer para os meus clientes, se você tem. Temos a SolarTech, Carlos. Dentro da gente faz sim, fale com a gente, vamos conversar e a gente pode tocar. Conte com a gente sim, tá bom? A gente ajuda. Então, Henrique, então você já me deu uma ideia. Você pode ser um CLT, um funcionário dessa empresa, como eu disse para vocês, os grandes contratadores, essa é a palavra, né? Dessa mão de obra são os grandes distribuidores, tá bom? Nós trouxemos aqui o Igor de Nascimento, lembra dele? Tem um bate-papo que eu trouxe, que eu falo com ele, e ele é um cara desse, assim, ele foi crescendo como projetista e hoje ele é um grande prestador de serviço pós-venda. Esse é um negócio que eu quero que você coloque no seu radar aí, pós-venda e energia solar. O cara instalou errado, deu um problema, manutenção, validação se o que o integrador vendeu, a potência, está sendo gerada lá na ponta. Ontem eu falei com um aluno que tinha instalado na casa dele a energia solar e ele não tinha nem o aplicativo do inversor. Ou seja, ele tinha energia solar na casa dele,
mas ele não tinha nem o aplicativo, ele não acompanhava a geração, ele não sabia da parte de geração, não sabia de nada. Ou seja, olha o que e a maioria dos clientes é assim. Aí você vai lá pegar o aplicativo do cliente de geração e vai ver que aquela placa, e eu já dei uma aula falando para vocês, principalmente lá na aula de microinversores, mostrando exatamente a diferença disso. E o aplicativo dá para você a geração, e aí você precisa comparar a geração que foi vendida, a potência vendida para o cliente, se ela está acontecendo na prática. Ou seja, olha a diferença, né? Então é fundamental isso aqui. Um projetista autônomo, de novo, você vai ser um freelancer, você vai ser um cara que vai trabalhar. O que você vai fazer? Manda o seu portfólio. Você precisa ter um portfólio de projetos. Você precisa trabalhar em projetos, ter o seu portfólio, né? De novo, recomendo, assim como eu falo para os instaladores, faça os seus primeiros projetos a preço de custo. Você é técnico, você está acostumado com isso. Se junte em empresas que fazem desse jeito. Eu contratei a Pietá pela primeira vez para entender como eles cobravam, como eles faziam, o que eles entregavam, o nível de serviço deles. Eu paguei por isso. E aí eu recebi pronto tudo que eles tinham lá. É você fazer uma pesquisa de mercado e você montar o seu próprio portfólio. Aí o que você faz? Distribui seu portfólio no seu grupo. Manda seu portfólio para mim. Vai lá, manda aqui para o Henrique, fala lá para a SolarTech, Henrique, ó, eu tenho aqui, mostra lá no grupo, fala, eu tenho um portfólio, montei meu portfólio, mostra lá para o grupo, traz para o pessoal, entendeu? Vai começar, vai lá nos distribuidores, todos os grupos de WhatsApp que você faz parte, coloca seu projeto lá, tá aqui, ó, é assim que você vende um projeto de energia solar, é assim que você coloca o seu, e eu vou falar para você, se você se especializar nisso, já disse, né? Tanto o pós-venda quanto essa parte de dimensionamento, se vocês verem a coisa, a gente já falou aqui a quantidade de problema que dá, que às vezes a pessoa é comercial demais e vende o projeto errado, vende para o estalo errado. Tem uma série de coisas que a gente viu lá recentemente. Eu estava falando com o Thiago, um dos professores, e ele estava falando, por exemplo, de cocô de pomba, é o grande problema das manutenções, entre aspas, das placas solares. E estava cheio lá, e as placas não gerando a geração esperada, a potência esperada. E aí o Thiago foi lá, fez um dimensionamento, olhou lá no aplicativo, viu o problema, chegou lá presencialmente, limpou o sistema e ele aumentou em 20% a geração. Só porque limpou. Ou seja, e o cliente não sabe, o cliente não está acostumado, ele não tem. Aí você chega, e é dinheiro que está jogando fora. Pensa que 20% de uma conta de R$1.000 é R$200. 20% de uma conta de R$10.000 é R$2.000. Olha o tamanho do dinheiro que está sendo jogado fora. E às vezes você pode prestar esse trabalho. Gente, é riquíssima essa área. E aí, se você tem uma empresa de projeto, pô, Henrique, como que eu monto uma empresa de projetos? Você vai ter que se juntar com os parceiros aí. Se você for engenheiro eletricista, você já sai na frente. Se você for eletrotécnico também. Se você não for, você vai precisar se juntar em um desses dois e ter conhecimento de um e de outro, porque tem uma questão de preço e tem uma questão técnica. Lembra dos 75 kW, passa quilowatt pico, passa a régua, acima disso você vai precisar de um engenheiro eletricista. Então você precisa ter um amigo. Lembra disso, o segredo nessa vida não é necessariamente fazer, mas você precisa conhecer alguém que faz. Esse é o segredo do empreendedorismo. Você não precisa saber fazer, mas você precisa necessariamente conhecer alguém que faz e faça bem. Guarde isso. Então, se junte, monte, começa, tenha um portfólio. Eu repito isso, tenho falado isso. Você tem que montar seu portfólio. Faça seus primeiros projetos a preço de custo e comece a divulgar o seu trabalho. Coloca no grupo do WhatsApp, coloca nas redes sociais, começa a usar o seu Instagram, começa a usar seu Facebook. Ah, mas o Facebook está fora de moda. Mentira! Muitos dos eletricistas, dos clientes, nossos clientes estão acima de 30, 40 anos. Você vê lá, família de classe média alta. Eu já expliquei para vocês qual é o perfil do comprador de energia solar.
Eu tenho uma aula que eu falo isso. Quem compra energia solar hoje no Brasil? Primeiro, cara, família de classe média alta de 40, 50 anos com 2, 3 filhos. Esse é o cara que compra energia solar. Onde esse cara tá? Ele não tá no Instagram, ele tá lá no Facebook. Monta seu vídeo, começa a colocar, começa a divulgar, as pessoas começam a saber que você faz isso. Pronto. Outra metade do problema está resolvido. As pessoas vão te procurar. O efeito caracol na energia solar, ele é fundamental. O efeito caracol é aquele assim, você faz o primeiro projeto, o vizinho quer saber, o outro vizinho pergunta, o outro vizinho pergunta. Tem uma camiseta da sua empresa, coloca lá, não tem empresa, coloca lá, Aguiar energia solar. Pronto, Aguiar solar. Ô Aguiar, peguei você como exemplo aqui que veio na minha frente. Aguiar solar. Pronto, até combinou. É isso. Mas faz a camiseta. Mas eu não tenho CNPJ. Faz a camiseta. É assim. Começa, arrisque. E aí o resultado vai aparecer. Não, gente, tem pouquíssimas empresas de projeto. E aí, se você começar a vender, eu mesmo sou um que às vezes demando para Pietá, por exemplo. Você tem gente do Nordeste aqui. Será que não é melhor? Você não conhece a Equatorial, aí no Maranhão, ou aí no Piauí, no Pará, melhor do que eu? Claro que você conhece. Ou seja, você consegue fazer projetos. Eu posso vender aqui de São Paulo e você faz todo o desembaraço aí. Por que não pode gerar essas parcerias? Guarde isso, tá bom? Eu gosto mais da área de projetos, é mais meu business. Pô, Marcos, parabéns, velho. Espero que essa aula seja servindo de alguma coisa aqui, ó. Professor, a Cordeiro contrata Sol também. Não entendi, também fazem projeto. A Cordeiro, já ouvi falar, eu ouvi falar alguma coisa dessa contrata Sol. Fala melhor aí, Carlos. Eu já ouvi alguma coisa desses caras, mas eu conheço. Eu já trabalhei com a Pietá. Os outros que fazem isso, eu não trabalhei, tá bom? Estou falando com aqueles que já me prestou serviço para mim. Um cliente quer saber quanto gostaria para instalar o sistema em sua residência, 250 metros de construção. Esse cálculo é feito pelo metro quadrado de construção? Uau, Aguiar, eu entendo, parece que você é novo aqui, então eu vou ter que, depois vou te dar uma aula disso, na energia solar, precisamos entender um pouco do projeto. Teoricamente, se a casa já existe, nós vamos partir da conta de luz, tá bom? Sempre do consumo. Se não existe, a gente vai dimensionar a carga do sistema. Então, nós vamos dimensionar lá todos os equipamentos que tem naquela casa ou que vão ter naquela casa, ar-condicionado, chuveiro, eu vou dimensionar aquilo e quem vai fazer isso? Esse cara aqui, esse projetista vai dimensionar. Esse é um projeto pré-solar. Ele não é de energia solar necessariamente, ele é um projeto de elétrica, de estrutura, né, de dimensionamento de circuito, onde eu vou pegar a carga instalada daquela residência, até para dimensionar o padrão de entrada, o tipo do disjuntor, o que eu vou usar. Então, o eletricista, o eletrotécnico, né, ele é especialista nisso. Ele vai dimensionar a partir da carga instalada. Eu tenho a potência necessária. Aí, a partir dessa potência, é que eu calculo a energia solar. A quantidade de placas, qual é o inversor, quantos módulos eu vou ter, e aí eu vou fazer, tá bom? Então, depois você dá uma olhada nisso. Ó, Cícero, já estou fazendo minha divulgação. Ah, moleque, parabéns. Vou atuar na limpeza também. Já acabei de falar de limpeza, de pós-venda. Não é só limpeza, Cícero. Se você ficar só na limpeza, o cara vai pagar 100 conto para você lá. Se você fizer o dimensionamento, a análise, se especializar nos gráficos, entender os aplicativos dos inversores, baixar os aplicativos de inversor no seu celular e começar a estudar todos eles, o seu ticket aumenta. Você para de ficar brigando com lavagem e você começa a virar um técnico pós-venda. Você vai dar uma consultoria de energia solar. Pensa grande, velho. Vai para cima. Deu para entender? Carlos, um projeto aprovado abre portas para uma infinidade de serviços. Desde o primeiro parafuso, a chave que liga, é empreendimento para muitos. Mesmo instalador ainda tem a manutenção e é um bom negócio para todos. Parabéns, Carlos. Você resumiu o que eu estou falando aqui, tá bom? Essa é a ideia. Estou divulgando, tenho orçamentos para janeiro. Parabéns. Parabéns, Cícero.
Ficou claro, senhores? Você viu que você pode pensar como um CLT ou dono de uma empresa de projetos. E esses projetos não precisam necessariamente. Você cria um terceiro braço que eu falei para você de pós-venda, de sequência algumas coisas que você faz. Então, assim, ó, guarde isso com carinho, tá bom? Essa aula que eu estou falando hoje é para despertar em você esse desejo de empreender na área mais técnica. E eu estou desmistificando que você não precisa ser eletrotécnico, você não precisa ser engenheiro eletricista, e não estou desmerecendo eles, não. Estou dizendo que você vai precisar deles como parceiros. Você vai ter que trazer eles para perto de você, mas você consegue vender o projeto. Você consegue fazer tanto pós-venda, análise, o dimensionamento sem o eletricista, sem o eletrotécnico, sem o engenheiro. Você pode fazer. Depois o cara, você chama ele lá só para assinar, analisar o projeto, vai fazer uma parceria. Ou seja, estou desmistificando aqui que você pode sim empreender numa área que você gosta. O Marcos aí falou que ele gosta dessa área e dá para fazer. Então, ou seja, você vai ficar mandando currículo ou você vai ter um portfólio bem feito, que nem o Carlos resumiu aqui, que eu achei brilhante. O que você prefere, mandar currículo ou montar um projeto desse aqui, ó? Começa o primeiro parafusinho, faz a preço de custo, monta seu portfólio, tira suas fotos, mostre o que você fez, testa, faça cursos. Os distribuidores, os inversores, tá? E eu vou responder a pergunta do Marcos. Marco, aplicativo para o celular, cada marca de inversor tem um aplicativo para fazer o dimensionamento, o monitoramento da geração de energia daquele inversor. Tá bom? Não sei se você já fez as aulas práticas, mas você instala um inversor, assim como você instala um modem de internet, porque ele está conectado, ele tem um aplicativo onde você monitora a geração de energia em tempo real. E você consegue, inclusive, comparar, e eu recomendo que você faça isso, com a conta de luz lá na concessionária, para você bater se o que está gerando no aplicativo é o que está batendo na conta de luz. Pasmem, minha experiência. Todas as contas de luz que eu fiz a análise e cruzei com os aplicativos da geração, nós encontramos algum tipo de problema. Ou no nosso gerador, no nosso inversor, nos nossos módulos, para a gente poder adaptar, ou no erro, né? Entre aspas, eles sempre erram para menos, lá na concessionária. Então, assim, desafio você a ir lá na sua instalação, pegar o aplicativo, baixar no seu celular e entender. Você pode ter a senha, você que configurou, você vai ter a sua senha do cliente lá. Monitora por 30 dias. Olha lá se está gerando direitinho, se está tudo certo. Porque, de repente, 60 dias, você vai ter a primeira conta, a segunda conta, a terceira conta. Aí você consegue ter uma ideia de nos próximos 3 meses está tudo certo, dá uma monitorada. Então, assim, Marcos, cada concessionária tem um aplicativo. Tudo bem, senhores? Estouramos nosso tempo, estamos dentro, mas eu acho que eu trouxe uma ideia bacana para vocês, né? Estamos falando de empreendedorismo, estou desmistificando um monte de coisa que dá para você fazer, estou te dando caminhos, estou abrindo a sua mente, por onde você tem que ir, o que você pode fazer, com quem você pode falar. Essa é a ideia dessa nossa série, tá bom? Eu acho que a gente não vai conseguir terminar esse ano. Semana que vem nós vamos falar de... Semana que vem nós vamos arrebentar. Representação comercial e distribuidor. Eu não quero que você seja um representante comercial. Se você quiser trabalhar com vendas, ou você vai ser um integrador, ou você vai montar a sua distribuidora. Opa! É assim que nós vamos fazer semana que vem, tá bom? Não tem essa, eu quero ficar vendendo e ganhando 5% de comissão. Não. Monta a sua distribuidora. Se você for bom em venda, você vai montar uma distribuidora ou você vai virar um integrador. Nós vamos falar sobre isso, tá bom? Essa é a ideia que a gente vai fazer aqui. Então, sejam muito bem-vindos. Semana que vem, mais um encontro com muito conteúdo. Ale, você é um parceiro. Semana que vem nós estamos juntos, hein? Você anota, pelo amor de Deus, você põe na sua agenda aí. Olá, professor. Sou novo aqui. Aqui na associação, estou fazendo orçamento para a empresa Solarite. Qual é a sua associação, Isaac? Que turma você é? Qual é a sua turma nossa? Fala aqui um pouco para a gente, para eu poder te ajudar e, de repente, dê-nos uma oportunidade para mim ou para os alunos aqui, para a gente espetar um orçamento aí também. De repente, nasce uma parceria, tá bom?
conta com a gente. Você pode mandar aqui, ó, no nosso contato. Pode mandar para nós aqui, tá bom? E a gente vai falar. Caminhando para o final, senhores, obrigado mais uma vez. Vocês são incríveis. Sala cheia hoje de novo. Tá, filho, tá com saudade de vocês. Já passou o Brasil, a Copa acabou, graças a Deus. E nós estamos aqui, tá bom? Sucesso para vocês. É minha lição de casa. Eu vou mandar para vocês os links dos aplicativos e das páginas que trabalham aí o HSP. Eu vou mandar para vocês. Estude, faça a sua lição de casa. Semana que vem nós estamos aqui juntos, tá bom? Sucesso! Sucesso para todo mundo. Sejam muito bem-vindos. E bora caminhar junto aí. Sol é o limite. Boa semana para vocês.